Cidade da Inovação. Antes da gente abrir aqui, né, para as perguntas, o Anderson, ele trouxe algumas falas, né, que até conectam também com o que a Bianca falou. Que se a gente não pensa na diversidade, se a gente não traz a inclusão, a gente também não traz a inovação ali para o lado ambiental. A gente está aberto para perguntas. Alguém tem alguma pergunta para fazer para os dois? Depois do Paulo ali, a gente tem o Jardel e a Ângela. Bom dia, pessoal. Bianca, Anderson, em primeiro lugar, parabéns aí pela bela exposição. Acho que o trabalho de vocês, né, na CELO e no Grupo Águia Branca, acho que dispensa apresentações, a gente já conhece, é sempre um orgulho para o nosso estado falar dos cases de vocês. Mas aí eu trago um ponto que eu acho que é sempre um desafio, né, que nada disso que a gente está conversando, seja na agenda da sustentabilidade, na perspectiva social, ambiental, faz sentido se a gente não for capaz de furar essa grande bolha que existe nas corporações. A gente pega uma CELO, um grande grupo multinacional, o Grupo Águia Branca, e é óbvio, é natural, né, recursos financeiros, pessoas estão disponíveis para cuidar disso. Mas se a gente não for capaz de furar essa bolha e fazer com que essa discussão, que é absolutamente relevante, possa alcançar a cadeia de valor do negócio, e aí eu digo especialmente em relação à cadeia de fornecimento, né? Nós conhecemos e os desafios, especialmente no Brasil, de uma realidade que já é difícil, né, para a cadeia de fornecimento, né? E aí nós estamos falando especialmente de pequenas e médias empresas, não estou falando de grandes corporações como vocês. E fazer esse assunto chegar sem que isso, de fato, represente um aumento de custo e perda de competitividade dessas empresas. Essas empresas não têm estrutura que uma empresa como o Grupo Águia Branca e a CELOR tem, de pessoas e núcleos, né, de sustentabilidade, de diversidade, equidade e inclusão, de cuidado dessa agenda climática, e não terão capacidade de fazê-lo isso sem que isso represente um aumento de custo. E aí a minha pergunta e a reflexão é nesse sentido, né? Como que vocês estão estruturando essa agenda dentro das organizações para que esse assunto, que é de absoluta relevância, não fique restrito somente à corporação de vocês e possa, de fato, trazer o benefício para a sociedade, alcançando toda essa cadeia de fornecimento? O que você já vem desenvolvendo de iniciativas nesse campo, de maneira que isso não represente um custo adicional que, de alguma forma, vai impactar o próprio negócio, né? Porque se esse custo for repassado desses fornecedores para vocês, de alguma forma, isso impacta também no custo de vocês. Como que vocês estão pensando nesse desafio dentro das corporações? Obrigada. Tem todo sentido, né, o que você falou. Dentro do nosso planejamento estratégico, tanto da área de pessoas como um todo, acho que isso também é importante falar. Acabou que eu não falei antes, mas tem um momento oportuno, né? A diversidade, equidade e inclusão, ela está ligada à diretoria de pessoas. Pessoas, segurança, saúde, segurança patrimonial. E, enfim, né, pessoas como um todo, cultura. E dentro do nosso planejamento estratégico, tanto da área dedicada quanto da área de pessoas como um todo, tem um dos pilares que a gente trabalha especificamente a cadeia de fornecedores. Então, é de fato esse nosso diálogo com as empresas parceiras. Inclusive, hoje teria uma reunião com eles, né? A gente conseguiu remarcar para a semana que vem. E é a gente levar mesmo essa construção desse valor e a importância dessas empresas parceiras trabalharem dessa forma conosco, né? Então, assim, como eu falei, a gente trabalha de forma transversal. Então, assim, o envolvimento do jurídico, o envolvimento dos suprimentos, o envolvimento dos nossos stakeholders como um todo, especialmente as empresas contratadas, sem que isso leve ônus, né? Sem que isso leve um custo a mais para eles, né? Mas no sentido assim de parceria mesmo, sabe? E uma parceria responsável, porque nós somos o tomador de serviço. Então tem uma série de prestadores de serviço lá dentro e acaba que algumas vezes, vou trazer um exemplo simples também. Em alguns momentos a gente contrata uma pessoa que estava nessa empresa terceira, né? E como
qual que é a nossa responsabilidade também de dar esse suporte para essa empresa, sabe? Para não ter um custo sobre custo ali para eles. Então, a gente trabalha, assim, de forma interdisciplinar para que seja sustentável para todos nós e para a sociedade como um todo. E fora também o investimento, né, em novas tecnologias, em ações simples mesmo do dia a dia, e também para poder incluir a inovação de forma mais robusta, assim, né, mais tecnológica, para poder suportar a atividade do dia a dia. Nós somos prestadores de serviço também, então a gente sabe, né, que a importância que tem do cliente, entre aspas, cobrar da empresa esse posicionamento, né? A nossa agenda, ela manda muito também de acordo com as necessidades realmente que o cliente apresenta dentro dessa agenda. Iniciou ano passado, nós fizemos um projeto com a Eco 55, né, que é a startup de mudanças climáticas aqui do Espírito de Vitória. Nós fizemos um programa de exposição climática com alguns fornecedores que nós selecionamos. Começou no ano passado e finalizou esse ano. Esse ano nós vamos fazer um primeiro evento com fornecedores agora em outubro para apresentar a nossa agenda. Então vai ser o nosso primeiro movimento mais forte dentro disso. Hoje ainda não existe uma avaliação quanto a questões de sustentabilidade de fornecedor, mas está no projeto para o próximo ano. Nós estamos fazendo atualmente também uma avaliação de riscos em direitos humanos. Então, ela primeiro, a gente está olhando para dentro da empresa, mas ano que vem ela vai abarcar também fornecedores. Então, a gente chega realmente, né, quando você fala de sustentabilidade, você não pode ficar nunca dentro dos muros da empresa. Eu até lembro daquele caso que aconteceu no sul do Brasil, no ano passado, né, com o trabalho análogo escravo. Não me recordo qual empresa, que na nota ela colocou dentro da nossa empresa não acontece nada. Ou seja, gente, em pleno ano 2023, a empresa respondendo que dentro dela não era o problema. Então, assim, o problema é de todo mundo que está envolvido, né? Então, a gente tem ciência disso. Ano que vem a gente vai agilizar mais dentro dessa agenda com fornecedores. E só mais um ponto, a questão de custo realmente ela é preocupante, só que a gente sabe que dá para levar muita coisa que não vai ter um custo, lógico, um custo de mão de obra sim, mas talvez fique nisso. Por exemplo, a própria ferramenta do GHG Protocol para você fazer o inventário. Eu acho que tem muitas empresas que não sabem, né? Lógico, para você reportar você tem que pagar lá a FGV, mas você pode entrar gratuitamente, baixar todos os normativos, baixar a própria planilha do GHG e construir seu inventário internamente. Então a gente quer apresentar para as empresas também essas ferramentas gratuitas. Hoje a gente conta com diversas ferramentas gratuitas, né, que você consegue a um clique ali na internet baixar. Então a gente vai fazer muito esse trabalho de educação com as empresas no primeiro momento, mostrando como a gente está posicionado, para no segundo momento exigir dessas empresas isso. Eu acho que primeiramente a gente aponta o caminho que a gente quer, a gente enxerga muito isso também dos bids que a gente participa com o cliente. Primeiro vem como um diagnóstico, depois numa segunda vez já vem como pré-requisito para você entrar naquele contrato. Então acho que é o caminho que a gente vai seguir dentro dessa agenda. O próximo é Bom dia a todos, meu nome é Ângela Camolese, eu tenho MBA em Ciências Sociais, em Cidades Inteligentes e Sustentabilidade eu trabalho há 20 anos. A pergunta é para os dois representantes. Primeiro, qual a plataforma que vocês utilizam para vagas, recrutamento? A segunda coisa que eu gostaria aqui de deixar a sugestão de inclusão é para pessoas 50+. Porque o etarismo, gente, e a fobia por pessoas mais velhas está num nível insustentável. Eu tenho 62 anos e eu desafio qualquer jovem a subir o pico da bandeira comigo, que eu chego e ele não. Eu só estou falando isso porque tem hora que eu perco a cabeça com a falta de respeito com a experiência. Então eu pergunto sobre qual plataforma que vocês estão usando, porque tem algumas que até top voices do LinkedIn já estão falando pejorativamente contra a plataforma GUP, por exemplo. Porque
porque elas não estão ainda aprimoradas. E aí elas estão deixando pessoas que precisam de sustentar a família, porque tem muita mulher de 50 a mais, como eu, que sustento desde sempre minha casa. Então, a sugestão é que na inclusão vocês coloquem também essas pessoas, mesmo que não estejam na diretriz da Agenda 2030. Porque a realidade da Europa, dos Estados Unidos, é outra do Brasil. Então, aqui, a nossa como é que chama? Aposentadoria, por exemplo, está lá na casa, não sei mais, 65, sei lá. E a partir dos 50, a pessoa é idosa, aí fecha todas as portas. E como que fica? A pessoa não fecha a conta da pessoa. Então, é só uma sugestão, tá? Obrigada. Obrigada. Ângela, né? Ângela, muito obrigada pela sua colocação. Eu vou falar do nosso exemplo, tá? Primeiro, vou trazer a primeira resposta, né, da primeira pergunta: qual a plataforma? A gente utiliza a plataforma vagas.com para poder cadastrar, só que o nosso site é brasil.arcelormittal.com.br, e aí tem a parte de pessoas, trabalhe com a gente e cadastra o currículo. De fato, a gente não tem nenhuma restrição, tá, para a contratação de pessoas 50 mais, 60 mais, independente. E aí, para ilustrar isso, eu quero trazer um exemplo que também muito nos orgulha. Na verdade, eu vou trazer dois exemplos. Um que já tem um pouquinho mais de tempo, salvo engano, foi em 2018 ou 2019, a gente contratou uma colega para uma determinada área específica, 55 mais. Então, aí eu estou trazendo exemplos, tá? Não estou falando que só foram esses dois, não, mas são exemplos para poder ilustrar que, de fato, a gente trabalha de forma interdisciplinar, né? Porque, igual na minha apresentação, eu trouxe 4 pilares específicos. Só que dentro desses 4 pilares, a gente fala que a gente trabalha de forma interseccional, ou seja, uma mulher negra com deficiência, né? Um homem negro com deficiência, enfim, isso é um exemplo da interseccionalidade. E a parte geracional, a gente também trabalha de forma interseccional, que aí é esse exemplo, né, de uma pessoa 55 mais, e também não tem muito tempo, nós contratamos uma gestora, também com uma jornada maravilhosa, assim, né, extremamente experiente. Ela tinha 59 anos e está conosco ainda numa posição de liderança em uma das áreas extremamente estratégicas para nós. Então, assim, a gente se abre mesmo para o mercado, né? Igual eu falei, a gente está vivendo um momento histórico, são 4 gerações convivendo juntas, né? A gente precisa aprender com isso, né? Tirar o que tem de melhor em cada uma delas. E a expectativa de vida, de fato, graças a Deus, né, aumenta a cada dia. Então, a gente precisa trabalhar muito bem com isso, né? Então, assim, falando do nosso lugar, né, de ArcelorMittal, a gente faz sempre o possível para integrar e incluir todos nós, tá bom? Obrigada. Esse tema também, eu não citei na apresentação, mas lá na Vixpar, esse ano a gente está trabalhando a agenda ISD com 5, a gente chama lá de squads, né? Então nós temos também, temos squad de mudanças climáticas, squads de cultura de sustentabilidade, squad de novos modelos de negócio, e tem o squad de pessoas. E no squad de pessoas, um dos temas que a gente está tratando é justamente etarismo. Então a gente está fazendo isso desde um trabalho junto com o RH, né, mas também de conscientização, porque de se chegar, que quantas vezes o colaborador está dentro da empresa, você consegue enxergar ele ali de forma mais natural, né? Mas quando chega talvez um colaborador mais velho, né, vindo do mercado, talvez possa ter algum tipo, se for numa equipe mais nova, pode ter algum tipo de estranhamento. Então a gente está tratando esse trabalho também na forma de educação, de conscientização, de letramento mesmo também, tá? Eu queria fazer só uma observação, complementando. Bianca fala como é que esse tema tem a ver com inovação, né? E abraçando a inovação nesses últimos anos.
A gente fala muito em pensar fora da caixa, né, e diversidade, e o pensamento masculino é uma caixa. E o feminino também. E ainda que a mulher tenha mais janelas, né, nessa caixa. Mas estar nesse ambiente diverso gera uma possibilidade de melhor capacidade de identificação de ideias diferentes da que eu pensaria só, ou num ambiente puramente masculino, ou com a diversidade toda que está ali. E certamente vocês têm essa informação lá, e se não, eu teria prazer de compartilhar com vocês inúmeros números, estatísticas que comprovam produtividade, retorno, bufunfa, EBITDA, resultado dessa diversidade. Eu saí da Celor em dezembro de 22, ainda falo a nossa com uma frequência maior do que eu gostaria. A Celor, e eu vivi isso mais recentemente. As reuniões reduziram palavrão, não tem pau na mesa do chefe querendo mostrar poder, pelo fato de ter mais mulheres na mesa. E isso gera um ambiente muito mais leve, e só isso é produtividade. Então é um caminho completamente sem volta. Obrigada por compartilhar aqui com a gente, né? A gente tem uma mão levantada lá e tem mais duas do lado de cá. Bom dia. Bom, eu sou o Carlos Gabriel, tenho 24 anos. Na verdade, uma contribuição, uma colaboração com a fala da colega, que eu acho que é a Ângela, não é isso? Eu venho numa missão que é tornar o poder legislativo mais eficiente. E eu sou desenvolvedor de programação sem código, modernidade e tecnologia sem código. Mas aí eu me deparei com o seguinte aspecto. Primeiro, o etarismo, a média de idade dos assessores. Nós temos os gabinetes inflados, com pessoas que não estão sendo utilizadas no seu potencial máximo. Aí eu me levantei o seguinte questionamento: é por não saber lidar com tecnologia ou não tem uma tecnologia responsiva? Aí eu volto lá atrás, quando a minha avó usava o Facebook, usava o Instagram. Então, na verdade, está na falta de tecnologia responsiva, pensada na experiência do usuário. Então, novamente, eu colaborei aqui com a Ângela, e é um tema que eu não vejo tanto. A gente fala de inclusão, eu entendo, mas a gente tem que entender também essa área, porque a gente traz a ineficiência, a gente faz os ambientes ficarem inflados sem a sua produção máxima, quando não pensa na tecnologia responsiva. Seria essa a minha contribuição. Obrigada pela contribuição, isso foi muito importante e desperta também um outro olhar para a gente trazer para dentro das nossas empresas. Meu nome é Mirela, trabalho na marca ambiental, e eu vou direcionar minha pergunta para a Bianca, porque eu fiquei aqui muito querendo saber como esse processo startou, assim, de inclusão, de você falar de diversidade, equidade, você falou de números, de diagnóstico. Então, assim, foi uma motivação interna das pessoas, ou foi uma motivação que veio do topo da cadeia ali e falou, não, vamos fazer, tem que fazer porque é moda, ou porque está todo mundo falando sobre esse assunto e meu investidor está também solicitando isso, ou meu fornecedor, ou quem compra meu aço, enfim, como que isso aconteceu de fato, e você transformar isso em um programa de responsabilidade e envolver as pessoas da comunidade de vocês e também da comunidade em geral. Obrigada, Mirela. A diversidade para a gente assim, não é novo. Porém, em 2009, a gente lançou a empresa, lançou uma política de diversidade e inclusão. Na ocasião, ainda não tinha um conceito, a gente não trabalhava com o conceito de equidade ainda. Então, lançou a política em 2009 para os empregados do Brasil.
E aí, com o passar do tempo, o que a gente percebeu? Que, de fato, a empresa ela estava estagnada em termos de diversidade local, né? Igual a gente falou, né? Era uma empresa muito masculina ainda, feita por homens, para homens, e a sociedade, de um modo geral, já estava pedindo essa mudança. Então, foi um conjunto de fatores, tanto o olhar para dentro, quanto o olhar para fora. E foi quando, em 2019, foi instituído o programa Diversidade e Inclusão para a ArcelorMittal Brasil. E em 2020 foi instituída a meta global de mulheres em posições de liderança, de forma convergente com a ONU, né, as diretrizes da ONU. Então, de fato, foi um conjunto de ações, né, que nos levou a essa tomada de decisão. E aí também é importante a gente falar dessa evolução. Então, assim, em 2019, a gente ainda não tinha área dedicada para trabalhar desse tema. Esse tema ele era compartilhado com a área de comunicação corporativa que ficava em BH, fica ainda, né, em BH, e aí era ramificado para as demais áreas da empresa. Inclusive, nós tínhamos voluntários para poder atuar com o tema. Eu, inclusive, era uma das voluntárias que trabalhava. Quando foi em 2021, nós tivemos uma área dedicada, específica para trabalhar sobre o tema. Por isso, inclusive, que essa área ela está ligada ainda, né, à diretoria de pessoas, justamente por conta da estratégia, né, e a partir disso ela tem influência maior em toda a empresa. Então, foi de fato uma curva de aprendizado que nos levou, e aí eu repito, né, foram dois grandes polos, assim, tanto o interno quanto o externo, mas especialmente também o interno, ele ditou muito também. Tá? Não sei se eu respondi. Obrigada. Outro ponto legal também para compartilhar, termos de orçamento. Assim, o Jardel, né, citou, tem diversos estudos que comprovam a respeito de produtividade, de qualidade, de melhoria. Por meio disso, a gente foi fazendo também uma série de levantamentos internos e a gente percebeu a melhoria da nossa performance, a melhoria na produtividade, melhoria de investimentos, isso tudo depois que a gente conseguiu aplicar de fato assim, a diversidade, a equidade e a inclusão. E então tivemos a área dedicada, aumento de recurso para a área dedicada também, né? Então, assim, uma série de outras coisas foram também desenrolando a partir disso. Acho que só para complementar aqui, a gente também consegue perceber, pelo menos nas empresas às quais a gente apoia processos assim, uma diminuição na taxa de turnover, né? As empresas, elas têm os seus profissionais, eles ficam mais satisfeitos e eles não querem mais tanto sair daquela empresa, né? Não tem mais tanto aquela mudança rápida de qualquer coisa que aparece, porque melhora a qualidade de vida deles. Então, isso também é um outro resultado para a empresa. A gente tem uma pergunta lá da Graça para fazer e a Raquel levantou a mão aqui também. Dona Graça, pode fazer. Gostei do Dona Graça. Olha bem, bom dia a todos. Meu nome é Graça, como ela já falou, Graça Lobino. Eu sou professora do Instituto e pesquisadora do programa de pós-graduação em Educação, Ciências e Matemática do Instituto Federal. E na nossa linha de pesquisa, a gente trabalha bastante com a questão da sustentabilidade socioambiental. Portanto, eu me vi movida a fazer a seguinte pergunta: equidade, diversidade, inclusão. Essa trilogia vem sendo vastamente discutida e convocada a população, de certa forma, a estabelecer diálogo sobre. Todavia, nessa mudança de paradigma que estamos agora no século XXI, há uma certa confusão entre diversidade e desigualdade.
não é uma confusão, que tem clareza na sua percepção, ela é direta. A pergunta é para os três também, para você também. Cadê o professor que falou antes? Ele saiu. Por que tem essa dinâmica controversa nessa discussão, potencializando a diversidade em detrimento da discussão da desigualdade posta? Como é que ela chama? Graça. Diversidade é natural. Desigualdade é cultural, historicamente produzida, que a gente não pode deixar de ver isso num debate como inovação. Sim, lá na Vixpar nós estamos desenvolvendo uma métrica de desenvolvimento social. Ela foi inspirada no IDH da Natura. A Natura tem o índice, né? Nós temos aí a nível mundial o IDH, né? O índice de desenvolvimento humano. A Natura desenvolveu, acho que foi a primeira empresa que desenvolveu o IDH das consultoras, né? O IDHC, que é o da Natura. Também nos pilares de renda, escolaridade e saúde. Nós contamos com a pesquisa de clima que nós realizamos anualmente na empresa, e dentro dessa pesquisa de clima tem algumas questões também de viés social, algumas questões de parâmetro social. Então, através dessa pesquisa, né, dos indicadores que a gente consegue já coletar, nós estamos criando o IDH, que vai ser o IDH Vixpar. Ele ainda está em desenvolvimento. Nós não contamos com a consultoria. Nós conseguimos uma reunião com esqueci o nome do profissional agora, que desenvolveu para a Natura. Ele trabalhava na época no PNUD da ONU. Ele desenvolveu para a Natura esse IDH. Então, nós estamos desenvolvendo também o IDH interno para desenvolver, para verificar o índice de desenvolvimento dos colaboradores e para trabalhar de acordo aí com os parâmetros que a gente enxergar. E ele, na verdade, não vai ser um IDH puro. A gente está chamando de... que tem aquele índice também que é o FIB, Felicidade Interna Bruta, que o IDH é muito focado em estatística, né? O FIB tem pesquisa também. Então, o nosso vai ser um combo desses dois, mas a gente está chamando de índice de desenvolvimento do colaborador, que vai trazer esse lado realmente social também, para a gente poder enxergar aí o desenvolvimento dos colaboradores, tá? Que bom, assim, de fato, a gente também não trabalha de forma dissociada, não. A gente trabalha de forma integrada, né? Não tem como a gente negligenciar as questões sociais, as questões de desigualdades como um todo. Então, a gente faz sempre esse caminho, assim, de trabalhar em conjunto. E aí, por exemplo, eu trouxe o exemplo do programa Elas na Siderurgia, né? Que são jovens provenientes do programa Adolescente Aprendiz. Tá, mas quem são essas jovens, né? De onde que elas vêm? Elas são do município de Serra, a maioria delas, e todas em condição de vulnerabilidade social. A gente tem uma série de outras ações também, né? Também em parceria com a área da comunicação, que é a área também de relações institucionais, com esse suporte, com esse olhar para a sociedade como um todo, assim, especialmente a população ali que está no nosso entorno, enfim, uma série de outras ações sociais também. E eu vejo que, de um modo geral, vou falar, né, que é impossível a gente trabalhar de forma separada, assim, sem olhar para essas questões. O que eu acho que eu posso contribuir, né, é que a gente tem... eu participei de um painel um tempo atrás, junto com a Priscila Gama, que está aqui atrás, das Pretas, e era um painel só de mulheres, né? E eu tive uma fala que a gente precisa falar de dinheiro. Quando a gente está falando de desigualdade, a gente precisa falar de dinheiro, né? Então, as empresas, elas também têm que ter esse olhar de que não adianta eu investir só em inovação
que vai enriquecer a empresa se ela não melhora a qualidade de vida dos colaboradores dela. Então, não é só eu ter uma sala bonita, não é só eu ter um ambiente aconchegante, se eu não dou qualidade de vida para os meus colaboradores. Então, acho que assim, a gente tem muito esse trabalho, e eu acho que eu vou ousar a citar, né, o das Pretas, que levanta muito essa bandeira de que a gente precisa olhar para os nossos colaboradores de forma a desenvolver eles também, de respeitar eles, de trazer eles para esse lugar aqui. Então, eu acho que para trazer um pouco, tem um pouco do que a Bianca falou, a gente não consegue muito desassociar, porque, querendo ou não, a camada mais vulnerável também são as pessoas, né, indígenas, pretas, da comunidade LGBTQIA+, mas são transversais e elas trabalham em lugares diferentes. Mas a gente precisa falar de dinheiro e de remuneração de qualidade para os nossos colaboradores. Aí eu vou, antes da Raquel fazer a pergunta, eu vou abrir o microfone para a Priscila, por favor, já que eu citei, né? Bom dia, gente. Meu nome é Priscila Gama. Eu sou fundadora e agora conselheira do Das Pretas, né? 45 dias eu não sou mais presidente do Das Pretas. Eu assumi um desafio na Secretaria de Meio Ambiente, né? Ali com os negócios de impacto e investimentos sustentáveis, que é um grande ganho para a comunidade feminina, sim, porque temos uma mulher negra que toca uma pauta que é tão importante e tão disputada, né? Então, acho que é importante eu falar da minha sensação de honra, né? E da graça de ter podido, nesses últimos 30 anos, conciliar um trabalho técnico na sustentabilidade, mas também acadêmico, porque eu sou das poucas negras que conseguiu avançar academicamente enquanto performava tecnicamente. Então, assim, a primeira coisa que eu queria dizer é que nós somos, no máximo, 4 pessoas negras nessa sala. Tá? Eu acho que uma saiu. Então, a gente precisa entender a diferença entre diversidade cognitiva e a diversidade, tá? E ainda que a gente fala de diversidade de gênero, a gente trazer em 50 vagas para mulheres, 50 mulheres brancas, a gente não está garantindo diversidade de gênero. Isso é uma coisa que a gente precisa refletir. Mas o que eu queria dizer para vocês é que a mentalidade da gente para a sustentabilidade, para a ESG, ela precisa ser amadurecida. E aí eu vou trazer uma fala de desconforto até para o papel que hoje eu exerço dentro do governo, né, que é de investimento sustentável, né? Então, os negócios de impacto, eles provam para a gente que propósito não está desassociado a dinheiro, não vai ter inclusão e também não vai ter meio ambiente sustentável sem investimento, sem a gente falar de dinheiro. Isso retorna. E existem uma série de formas disso ser medido, calculado. Os SROIs estão aí para serem estudados e apresentados. Mas numa perspectiva plural, né? Se todo mundo que estiver pensando futuro e sustentabilidade partir de um mesmo background, talvez o futuro e a sustentabilidade não vá para lugares tão diferentes como a gente imagina. Se a gente tiver 10 diretores de sustentabilidade, né, 10 líderes, e todos eles tiverem o mesmo background, estudarem numa mesma escola parecida, talvez o futuro seja parecido. O que eu quero dizer também é a parte do olhar, né? Porque quando a Alicia fala do Das Pretas, o Das Pretas nunca foi uma ONG. Ele é um laboratório de inovação e tecnologia social. São os 30 cientistas
não brancas, negras e indígenas, com mestrado e doutorado, provocando, promovendo e construindo soluções para demandas e altos desafios de impacto socioambiental no Brasil e no mundo, sabe? Mas por que a leitura é de uma ONG? Por que a leitura das existências das mulheres, sejam elas mulheres mais velhas ou mulheres negras, sejam insuficientes à sua capacidade técnico-operacional? Então, assim, eu acho que o desafio para a gente é repensar o olhar. Hoje, na SEAMA, eu sou diversidade, muito embora nós sejamos uma equipe bem diversa a partir do nosso próprio secretário, Felipe Rigoni, que é um homem diverso. Mas no Das Pretas, qualquer homem branco é diversidade. Então, a diversidade se dá a partir do olhar que se olha. Né? Então, eu queria deixar isso para a gente pensar em inovação. A inovação, ela tem um ponto de partida e ele é bilateral. É para onde você vai e de onde você vem. E se a gente não pocar essas bolhas de pertencimentos, talvez os futuros sejam os mesmos e as soluções encontradas sejam muito semelhantes. Mas inovação é sobre utilidade, né? Pode ser a mesma coisa utilizada de formas diferentes. Então, acho que o meu convite para as pessoas é estudar o ecossistema e a gente deixar um pouco de ser ecossistema. Obrigada, Priscila. A gente vai ter uma última pergunta aqui que a Raquel vai fazer para a gente poder também encerrar aqui e dar continuidade ao nosso dia, né? Bom dia. Eu quase estou cedendo meu espaço de tempo aqui para a Priscila continuar, porque é tão bom ouvi-la, né? Bom, sou Raquel Borges, sou professora do IFES e estou em cargo de gestão hoje. E a gente fica muito feliz de ver que o Instituto Federal está caminhando nesse sentido, dessa política interna, né? Tão importante que a gente está falando de essa mudança de olhar, né? Para o outro e sobre nós mesmos, sobre o nosso comportamento. É muito desafiador a gente, às vezes, estar na gestão e ver que a gente ainda tem falas racistas, sabe, capacitistas. É muito difícil. E eu acho que cabe a nós também, dentro, né, do nosso limite, chamar, conversar, explicar, porque é tudo sobre educação. O exemplo que a Bianca colocou do senhor, né, que refletiu, teve a oportunidade de estar dentro da empresa e refletir sobre aquele preconceito que ele tinha, eu vejo com muito bons olhos, mas, por outro lado, me entristece o fato dele ter que estar dentro da empresa para que ele mude esse olhar, né? Seria muito bom que a gente tivesse políticas públicas, né, atuando para que todo mundo pudesse mudar esse olhar o tempo todo, né? Mas a minha fala, a minha pergunta, na verdade, para os dois, envolve a questão do capacitismo e da lei de cotas, que fiquei muito curiosa para saber se as empresas têm conseguido atender a lei, né, de cotas PCD, porque eu sei que é um grande desafio, e especialmente para o Anderson, em relação à frota, se vocês têm a adaptação de frotas para o PCD. Obrigada. É um desafio para a empresa realmente chegar ao número mínimo, até exigido por lei realmente no número de PCDs. Nós lançamos recentemente um programa chamado Incluir, para justamente fomentar essas pessoas, né, dentro das operações, mas ainda é um baita desafio, até pelo negócio que nós temos. Então, hoje ainda nós não temos frota adaptada, não, tá? Hoje, os empregados que são PCDs trabalham mais em áreas administrativas, também tem áreas operacionais, mas que não tem necessidade realmente de estar dentro de um equipamento. Hoje ainda, até por uma questão
de clientes também, porque a gente trabalha dentro do cliente. Então, o cliente precisa também ter esse olhar. Então, a gente tem que trabalhar em conjunto. E até hoje, essa demanda também não nos foi apresentada. Eu até falo. Eu que trabalho com sustentabilidade, eu gosto muito quando o cliente vem e cobra. Para a nossa área é muito bom, porque é isso que faz a agenda movimentar. Por isso que eu comentei na resposta do nosso colega que quando chega essas cobranças e que a gente vai entrar nessa agenda, isso é muito importante. Mas é um desafio muito grande. Nós lançamos, inclusive, junto com o de PCDs, lançamos um para refugiados, não, aliás, para imigrantes, até focado no norte do Brasil, para venezuelanos. Mas hoje não existe ainda equipamentos ou veículos adaptados para PCDs nas nossas operações, não. É um olhar que a gente tem a longo prazo, mas que realmente ainda não foi viável de se fazer. E a meta, como eu citei, a gente trabalha para cumprir, mas é um desafio constante, porque para qualquer empresa de transporte é um desafio, porque, por exemplo, se você tem lá uma frota de 1000 veículos, né, você vai ter 1000 motoristas e, sei lá, 100 pessoas que vão ser de áreas administrativas. De cara você já não consegue cumprir a meta, porque não existe, né? Ele olha a empresa como um todo, não olha cargo. Então, por isso, acaba que o PCD vai mais para essas áreas de suporte, operação e administrativas. Mas é um ponto muito interessante, realmente, e é um desafio também, por quê? Porque, por exemplo, um veículo, geralmente, um equipamento, ele vai rodar turno ali também. Então, ou ele tem que ser num contrato que a pessoa trabalha, que aquele operador que tem deficiência vai trabalhar só durante o dia, por exemplo, porque se vier uma outra pessoa ali que não tem deficiência ou que tem alguma outra, já não vai conseguir compartilhar do mesmo equipamento. Então, é um desafio tecnológico que, com certeza, a gente, em algum momento, lógico, vai ter que endereçar. Esse é um assunto que também está na nossa agenda, né, diariamente. A gente trabalha assim com acessibilidade, enfim, né, com diversas formas de deixar as pessoas cada vez mais adaptadas na verdade, o ambiente cada vez mais adaptado às pessoas. Falta pouco para a gente chegar à cota, a gente não conseguiu cumprir ainda plenamente, até porque a gente está oscilando também em termos de efetivo. Mas, assim, né, de forma objetiva, falta pouco, porém, é algo que todos os dias, né, a gente trabalha para isso, e também de forma interseccional, né? Como eu falei, dentro dos 4 pilares, trazendo a geração dentro desses 4 pilares também, mas de fato é um desafio, até porque a nossa empresa, como eu falei anteriormente, a gente trabalha numa usina grau de risco 4, né, que é o maior fator de risco. Então, a gente tem um cuidado mesmo muito grande, a gente trabalha em parceria com a saúde, né, com a segurança do trabalho, adaptando também, em alguns casos, até mesmo os EPIs, né, os equipamentos de proteção individual para diversas pessoas lá dentro. E o que a gente se orgulha de falar por exemplo, a média, né, de tempo de serviço conosco, especialmente dos profissionais com deficiência, é uma média de 11 anos, assim, de empresa, né? Ou seja, as pessoas que vêm, fazem carreira, estão conosco mesmo, né? Então, a gente trabalha também não só na atração, quanto na retenção também dessas pessoas, e a gente sabe o desafio e estamos caminhando nesse sentido também. Para a gente encerrar aqui o painel, mas a gente vai encerrar o painel, eu vou pedir para vocês esperarem, porque o Rogério, ele vai falar aqui um pouco também, e para agradecer, né, o convite, agradecer estar aqui, agradecer vocês dois por estarem aqui. E para encerrar, eu queria pedir para vocês deixarem uma provocação, pensando que a gente está aqui construindo uma cidade da inovação, né? E a gente fala em cidade, e a cidade ela tem que ser inovadora, ela tem que pensar com viés do olhar ambiental, mas ela também tem que pensar com o lado social. Então, que provocação vocês podem deixar para esse monte de cabeça brilhante, pensante aqui, trazer para essa conversa, principalmente para o workshop que a gente vai ter agora, né, nessa segunda etapa, que tem a ver com inovação social e inovação ambiental. Eu vou deixar aqui uma provocação para a gente, e aproveitando, né, o gancho do que a Priscila falou, como a cidade da inovação ela pode ser mais diversa, né? Eu acho que a gente precisa pensar nisso. Como as nossas ações aqui,
elas podem ser mais diversas e mais inclusivas também, né? Eu acho que isso vou deixar aqui essa provocação, para vocês conseguirem pensar nisso. Como que a gente traz ações para que a cidade da inovação ela seja uma cidade inovadora e que desenvolva a inovação com todos os vieses? Bom, vou nessa linha também, né? Assim, como construir uma cidade da inovação que consiga trazer suporte às diversas pessoas, né, que convivem nela, considerando as desigualdades, considerando as diferenças, né? Aliás, trazer luz para essas diferenças, porque é a partir das diferenças que a gente constrói o novo, né? E que de fato seja inclusiva, né? Para que todas as pessoas consigam conviver de forma saudável e que elas consigam render, né, em sua plenitude também, né? Mostrar para que vem de forma integral. É isso. E seguras, né? E aí, quando eu falo em segurança, é a segurança psicológica, né? A segurança emocional e a segurança física também do espaço que a gente reside. Trazendo analogia, né, para as cidades como um todo, eu acho que, no geral, né, eu acho as cidades brasileiras, principalmente as grandes, elas são muito agressivas para o pedestre, né? Assim, elas foram construídas para carros, é impressionante. Você desce de um ônibus, você desce de um transporte público, parece que você tem medo de andar na cidade, porque, infelizmente, as cidades... Uma vez eu li até uma reportagem bem interessante, eu nem conheço Brasília, mas eram fotos dos canteiros centrais de Brasília que não tinham nenhum lugar para pedestre passar e tinham aqueles caminhos construídos por pessoas, né? Porque o próprio ser humano foi construindo seu caminho porque não encontrava. Então, eu acho que a cidade tem que ser acolhedora. A primeira coisa, tem que acolher quem está ali, né? E passa muito na diversidade. E a questão da educação ambiental também, que eu acho que é tão negligenciada. Né? Na outra empresa que eu trabalhei, eu trabalhava com educação ambiental e era um tema assim que a alta liderança não dava valor, a média liderança não dava valor, os colaboradores não davam valor. Assim, fazia realmente para cumprir legislação e realmente é muito... E você que está ali na frente de uma ação, fazendo uma ação de educação ambiental, gente, é horrível você estar ali e você ver que ninguém está dando a mínima para o que está acontecendo. Então, assim, é muito desmotivador. Então, eu acho que passa muito pela educação. A gente não tem educação... eu não sei hoje se tem educação ambiental nas escolas, se está isso no currículo, não sei se tem. Mas assim, é impressionante como é que você não trabalha ali desde a primeira série, né, do primeiro ano, com educação ambiental com aquelas crianças. Eu acho impressionante isso e é um chamado que eu trago. Trabalhem em educação ambiental e que sejam acolhedoras. Obrigada. Rogério, por favor, agora o palco é seu. Não, pode ficar aí, pode ficar aí. Boa tarde, ou bom dia, pessoal. Eu sou o Rogério Aten. Eu sei que nem todos tiveram aqui no Workshop 6, que eu acho que foi o outro que eu fui o facilitador, tá? O que só primeiro o microfone veio parar na minha mão, eu vou pegar um monte de gancho aí, eu já perdi a quantidade de ganchos aí. Vou começar por um gancho engraçado do colega ali do Legislativo. Eu sou de outra geração, vamos falar assim, né? Somos de outra geração, de uma geração anterior. E eu já gosto de tecnologias não responsivas, para vocês verem o que é de geração. E eu sou de computação, tá? Desenvolvedor também. Quer dizer, agora eu escrevo código uma vez por ano quando eu consigo parar, mas originalmente. E, por exemplo, eu vou contar uma história de eu estar vindo de Campos para cá, de carro, com o motorista. O carro tem piloto automático e nós começamos a discutir se ligava ou desligava o piloto automático. Ele também tem a mesma idade minha, ele começou a resmungar que na curva ele não tinha tanto controle, né? E aí engraçado que nós viemos falando disso no caminho, eu virei e falei, rapaz, eu troquei esse carro agora e o bicho apita o tempo inteiro. Se eu não botei cinto, se eu estou perto de não sei o quê, aí você entra à direita, ele já acende um farolzinho à direita. E aí, olha só, pessoal, eu trabalho em tecnologia, mas me incomoda. É o contrário. Talvez, você vê essa questão de geração, e a gente estava falando de idade, eu sempre converso com meu irmão também.
nós somos de uma geração de transição. A gente começou a pegar a tecnologia, mas ainda não... mas nós fomos formados numa geração que a tecnologia ainda não estava tão ubíqua como está hoje. Então, mesmo eu trabalhando com isso, em desenvolvimento do produto, na realidade, não sei se vocês vão lembrar do primeiro workshop, eu trabalho, minha área de pesquisa, inclusive, é desenvolvimento do produto. Às vezes me incomoda. E vocês veem o que é questão geracional, né? E aí, para fechar o assunto do carro, eu disse, eu vou desligar algumas coisas. Gostei do EBD, que é controle de estabilidade, segurança, não vou, mas eu podia desligar. Aí eu vou olhar o manual do carro, abri aquela pastinha do carro, cadê o manual? Aí eu busquei, tinha um negócio fininho e disse, o manual está no multimídia. Eu disse, eu vou ter que ligar o carro para ler o manual do carro. Então, assim, são coisas de geração que não entra. Eu disse, a primeira coisa eu fiquei procurando, né? Juro que eu vou fechar, mas o oposto. Meu filho mais novo, quando tinha 4, 5 aninhos, eu levei na procuradoria, ele estava comigo no IFE, eu sou do IFE Fluminense, tá, pessoal? Ele estava comigo algum dia lá, e eu tinha que ver alguma coisa com o procurador, eu levei na procuradoria, e na época ele ainda tinha uma máquina de escrever. Aí o menino viu a máquina aqui, tio, cadê a telinha? Né? Ainda tinha. Então, primeiro gancho que eu queria comentar, essa questão geracional, ela é mais complicada ainda. E eu frequentemente passo por isso, como eu falei, no caminho eu vim discutindo isso. Uso ou não uso o piloto automático? Ah, não, mas o pedal aqui, não sei o quê. Né? Entra essas coisas também do equipamento adaptado para o PCD. Você vê, às vezes é uma automação que já vem embarcada e aquilo ali a gente já não consegue se adaptar. Você imagina o do PCD mesmo, né? Então são desafios que a gente tem que enfrentar. O segundo gancho, a colega saiu daqui e aí eu já vou começar a falar da dinâmica de tarde, que é a seguinte. A dinâmica de tarde, basicamente, a minha ideia, sendo bastante sincero, é espremer vocês. Tá? Por quê? Nós discutimos esse negócio todo aqui, mas quão profundamente a gente consegue argumentar isso? Uma argumentação lógica e direta, até que ponto a gente consegue defender? Né? Até que ponto eu consigo defender? Ou talvez eu não consiga, não sei, aí já estou começando a provocar. Né? Porque a gente pode chegar e falar, não, tem que ser desse jeito, porque a gente quer um futuro melhor, etc. Não, mas por quê? Isso é um aspecto. O segundo aspecto também que eu vou começar comentando de tarde é o aspecto econômico, que a colega falou ali. Pessoal, não tem jeito. Para o lado que a gente for, precisa ter dinheiro. Não tem jeito, não existe mágica. Não existe mágica. Tá? E aí, como que a gente concilia essas coisas? E foi legal também que eu acho que o colega ali perguntou logo de início. Eu passei por uma situação similar, que não tinha a ver com ESG, mas que eu estava mentorando uma startup e eles foram a primeira venda, uma startup da área de saúde, a primeira venda é para uma mega multi de saúde, talvez uma das maiores, eu não posso falar, mas o nome é duplo. Tá? Então, aí vocês pensam que vocês imaginam uma startup cuja primeira venda é para uma das maiores empresas da área de saúde do mundo. Os caras ficaram doidos, né? O que aconteceu? Compliance. Era tanta coisa de compliance que eu vou falar para vocês. Eles fecharam um contrato de 1 ano que tinha uma margem de lucro. Tá? Essa margem de lucro foi toda comida para eles contratarem gente para fazer o compliance. No final, os caras ralaram 1 ano por 0 a 0 e ficou quase no prejuízo. Porque tinha tanto compliance da grande empresa, com tanta coisa, começava desde segurança de dados até 1 milhão de outras coisas, que simplesmente os caras viraram e faziam, cara, a gente trabalhou 1 ano de graça. Nós trabalhamos 1 ano de graça. Então era um contrato excelente, com uma empresa excelente, só que o compliance comeu a margem de lucro da empresa. Então a gente tem que ter essas coisas em mente. Porque aí
Eu já estou começando a provocação de tarde, tá? Desculpe, mas é já para vocês irem para o almoço já com isso. Eu quero contratar as empresas que sigam minha linha, etc. e tal, trabalhar com fornecedor local, diversificar supply, todo esse troço. E aí, quando você vê, eu achei essa pergunta foi na hora. Eu não passei como empresário, eu passei como mentor dessa startup, né? E quando você vê, é um conjunto de regras que exatamente o pequeno não consegue entrar, né? Como que a gente resolve isso? Então, são coisas que a gente tem que discutir, né? Nós temos que resolver. E a dinâmica da tarde, pessoal, vai ser... Eu vou explanar um pouquinho mais, tá? Mas a dinâmica da tarde vai ser uma provocação. Mas é uma provocação colaborativa, né? Por quê? A ideia é que a gente prepare aqui... Nós não vamos conseguir escrever o texto hoje, mas que a gente pontue os principais valores do que vai ser o capítulo, né, do Manifesto para a Inovação Socioambiental da Cidade da Inovação. Então, eu peço que vocês participem, retornem de tarde, justamente para a gente construir isso de uma maneira mais colaborativa, diversa, ou seja, quanto mais gente tiver, né, mais diverso nós vamos ser, tá? Mas eu já estou falando que eu vou... tem que ser provocativo. Juro que eu vou parar, que eu vou acabar. Por que tem que ser provocativo? Porque quando a gente sai e vai para o mundo, nós somos provocados. E outra coisa, as provocações, na maioria das vezes, são legítimas. As pessoas querem saber de onde é que você tirou isso. Por que você está falando isso aí? É uma percepção sua? Né? Eu falei a história, por que eu falei a história do carro? É uma percepção do Rogério. Então a percepção do Rogério é o seguinte: reduzam a automação dos automóveis, porque o Rogério chega desligando, não. Né? Então, quanto mais gente a gente tiver para discutir de tarde, mais diverso, que é o tema, vai ficar esse manifesto novo. Mais uma vez, nós não vamos sair com o texto escrito, né? Mas a ideia é que a gente pontue os valores do manifesto. Tá bom, pessoal? Tiago, nós vamos tirar... Oi? 1h30, vamos retornar 1h30, tá? Temos 1h30 para almoçar. Já temos uma foto agora com os nossos panelistas, ou podemos tirar, né? Com eles junto do resto do pessoal. Pessoal, vamos tirar uma foto aqui com... Dá uma espremidinha aí, tá, gente? Pra mim não precisa. Sobe na cadeira. Sobe na cadeira. Espremer um pouquinho, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Primeiro ali, por favor. Peraí, falta um. Ah lá. Beleza? Agora nele. Beleza, foi? De olhar pra ele. Só tirando os pontos. Para você. A minha, por gentileza. E eu, cinegrafista? Calma, você é o último. Inclusão. Beleza? Tem que falar o que agora? Inclusão. Agora o cinegrafista. Rogério, qual a frase final aí, Rogério? Você que é o facilitador. A frase final. Não, a frase... a frase completa vai ficar escrita. A letra daí vem pra cá tirar foto. Valeu. Vai, não, temos que sair, tem que tirar foto. Thiago, pô. Vamos lá todo mundo agora que o cinegrafista filma, vamos? Não, eu não. Tá. Chegou mais gente. De novo aqui. Agora, por favor. A inclusão, isso é musculação. Pessoal, isso não é desculpa por vocês fugirem de tarde, não. Cidade da Inovação.